Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, vamos começar então com a primeira fonte. É do Olhar Digital, matéria do Leandro Costa Crisculo, fala de um estudo lá de Israel, né, sobre usar smartwatch para hackear. Isso, da Universidade Ben Gurion. O pesquisador é o Mordechai Guri. A descoberta é bem interessante, mostra que dá para atacar até computadores isolados, aqueles sem conexão nenhuma, sabe? Sério? Mas como? Usando o relógio. A ideia é que o malware instalado nesse computador isolado emite sinais, tipo ultrassônicos. E aí um smartwatch que esteja por perto, com o microfone ligado, consegue captar esses sinais. Nossa! E depois que capta, como a informação sai do relógio? Aí que tá. Ele pode transmitir usando Wi-Fi ou Bluetooth mesmo. Nos testes que eles fizeram, conseguiram pegar dados a até 6 metros de distância. 6 metros? E a velocidade? Deve ser lento, imagino. Bem lento, sim. Coisa de 50 bits por segundo. Mas, assim, para pegar uma senha, uma chave de criptografia, algo pequeno e sensível, pode funcionar, né? Verdade. Mas é um ataque muito complicado de fazer na prática, imagino eu. Com certeza. Exige, primeiro, conseguir instalar o malware no computador isolado, o que já é difícil. E depois precisa ter um smartwatch comprometido ali perto na hora certa. Não é algo que vai acontecer com qualquer um, mas é um alerta importante para a segurança de sistemas críticos, sabe? Mostra que isolar fisicamente já não é tão garantido assim. Entendi. Bom, mudando de assunto, vamos para o Tecnoblog. Matéria do Bruno Andrade sobre a estreia do Pix automático. Começou hoje mesmo, dia 16. Pois é, a novidade do Banco Central para facilitar pagamentos recorrentes. Sabe, conta de água, luz, telefone, assinatura de streaming. Ah, tipo um débito automático, só que usando o Pix? Exatamente essa a ideia. Você dá uma autorização uma única vez para a empresa e aí o sistema se encarrega de fazer as cobranças futuras automaticamente via Pix. Parece prático. E como funciona para o usuário? Ele autoriza uma vez e depois? Isso, autoriza uma vez só, o sistema agenda os pagamentos futuros, o banco tem que te avisar um pouco antes de debitar e você consegue acompanhar tudo pelo aplicativo do seu banco. E já tem empresas grandes testando isso? Tem sim. O Banco Central criou um tal de Programa Pioneiros. Netflix, Amazon, Globoplay, Spotify, Disney+, várias empresas grandes estão participando para testar a funcionalidade. Legal, então a gente deve começar a ver essa opção aparecendo aos poucos, né? Isso, a implementação é gradual. A Netflix, por exemplo, parece que está testando com um grupo pequeno, Globoplay também está começando aos poucos. Disney Plus falou que ia liberar para os novos assinantes no fim do mês. É acompanhar. Falando em Pix, outra notícia do Tecnoblog agora do Emerson Alecrim. Parece que o Pix da Caixa deu problema hoje. Pois é, que ironia, né? Justo no dia do lançamento do Pix automático. Muitos clientes da Caixa relataram problemas desde ontem, domingo, mas parece que hoje, segunda, a coisa piorou. Que tipo de problema? Vários. Gente tentando enviar Pix e a transação não completava, outros casos onde o dinheiro saía da conta, mas não chegava no destino, e o pior, às vezes sem conseguir comprovante, sem estorno na hora. Complicado. Nossa, imagina o estresse. O pessoal deve ter reclamado bastante. Muito. Redes sociais, Reclame Aqui, o pessoal foi atrás de respostas. A Caixa até soltou uma nota falando de instabilidade nos aplicativos. E resolveram? Disseram que sim, que os serviços foram restabelecidos e estão operando normalmente agora. Prometeram também regularizar todas as transações que ficaram pendentes, mas não deram um prazo específico para isso. Mostra como a gente depende desses sistemas, né? Qualquer instabilidade já causa um transtorno enorme. Verdade. Bom, vamos mudar completamente de área agora. Fast Company, matéria da K.R. Calloway sobre o uso de inteligência artificial para escrever currículos. Olha, esse é um tema quente. A IA está entrando em tudo, e na busca por emprego não é diferente. O dado que ela traz é impressionante. Qual dado? 62%. 62% dos candidatos a emprego já estão usando alguma ferramenta de IA para ajudar a fazer o currículo ou a carta de apresentação. 6 meses atrás, eram só 32%. Dobrou praticamente. Nossa, que salto. E quais as vantagens de usar IA para isso? Ajuda mesmo? Ajuda, sim, principalmente com o básico, corrige erros de português, de formatação, que são comuns.
Ajuda a ajustar o tom do texto, sabe? Sugere palavras-chave importantes para a vaga. Para quem está mudando de área, pode até sugerir cargos compatíveis. Facilita bastante para criar um currículo. Digamos, nota 5, ok. Um currículo ok. Mas e para ir além disso? Tem limitações, né? Muitas. A IA pode não entender as nuances da sua área de atuação, usar uma terminologia que não é ideal ou simplesmente não conseguir capturar a profundidade da sua experiência real. Corre o risco de ficar muito genérico, sabe? E tem gente exagerando, né? A matéria fala disso. Pois é, 10% lhe mentiram que já deram uma maquiada nos fatos usando a IA para parecer melhor. O currículo pode ficar meio inautêntico. E outra, as preferências dos recrutadores mudam, a IA nem sempre acompanha. A dica é usar como uma ferramenta de apoio, sabe? Para gerar ideias, para revisar, mas não para escrever tudo por você. A sua voz, a sua história tem que estar lá. Faz sentido. Usar como assistente, não como autor. Exato. Fazer perguntas para a IA como se fosse um recrutador, pedir ajuda para quantificar resultados, isso pode ser útil. Mas o toque final, a essência, tem que ser humana. Interessante. Agora, falando em controle sobre o digital, Android Authority trouxe uma dica para quem lê e-books e não gosta de ficar preso a uma plataforma só. Ah, sim. Isso é sobre retomar o controle da sua biblioteca de e-books. Muita gente compra livros na Amazon, por exemplo, e depois percebe que não tem controle total sobre eles. Tem o DRM, formatos proprietários, dificuldade para exportar. E qual a solução que eles apresentam? Um aplicativo chamado Booklore. A ideia é ser uma alternativa mais moderna ao Calibre, que muita gente usa, mas que alguns acham meio datado. O Booklore é para você gerenciar sua própria biblioteca, de forma auto-hospedada. Auto-hospedada. Quer dizer, eu instalo no meu próprio sistema? Isso, pode ser no seu computador, no servidor caseiro, geralmente via Docker, que facilita a instalação. Ele tem uma interface web bonita, rápida, suporta múltiplos usuários. E o que ele faz exatamente, além de guardar os livros? O foco é a gestão, buscar e organizar por autor, título, tags. Ele consegue puxar metadados automaticamente de fontes como Amazon, Goodreads, Google Books. Dá para criar prateleiras virtuais com filtros, tipo livros de ficção científica que liam no passado. Legal. E para ler? Ele não é um leitor em si, mas ele tem suporte ao PDS. Isso permite que você acesse sua biblioteca do Booklore a partir de outros aplicativos de leitura, como o Moon Plus Reader, por exemplo. E também dá para enviar livros para o seu Kindle por e-mail, direto dele. É mais sobre organizar e ter posse digital, sabe? Entendi. Parece uma boa para quem tem muitos e-books e quer mais controle. Com certeza. Agora um alerta importante. Vem do Slashdot via msn.com. Sobre golpes financeiros com ações de empresas chinesas pequenas listadas na Nasdaq. Esse é um esquema perigoso, o famoso pump and dump. Mas parece que estão usando de forma bem sofisticada agora. O alvo são investidores principalmente nos Estados Unidos. E o veículo são ações de empresas chinesas de pequeno porte. E como funciona esse golpe? Basicamente, os golpistas recrutam vítimas, muitas vezes por redes sociais, WhatsApp, convencem essas pessoas a comprar ações de empresas que quase ninguém conhece. Com muita gente comprando, o preço da ação sobe artificialmente, cria um hype. Aí eles vendem as ações deles lá no pico, né? Exatamente. Eles se desfazem das ações, o preço despenca rapidamente e quem entrou por último, a vítima, fica com um prejuízo enorme. A matéria dá números sobre isso? Dá sim. Diz que desde 2020, quase 60 empresas chinesas pequenas fizeram IPO na Nasdaq, com ofertas abaixo de 15 milhões de dólares. E mais de um terço delas tiveram quedas de mais de 50% num único dia em algum momento. Nossa. Algum exemplo específico? Citam um caso da China Liberal Education Holdings. 7 traders teriam lucrado 480 milhões de dólares em cima de 600 vítimas. É muito dinheiro. É impressionante. E as autoridades? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ainda na administração Trump, já tinha colocado isso como uma prioridade. Mostra que é preciso ter muita cautela antes de investir, principalmente em ações assim, menos conhecidas, e desconfiar de promessas de lucro fácil que chegam por mensagem. Com certeza. Bom, vamos para outra notícia, agora do setor de telecomunicações.
Mobile Time, matéria da Laura Soares sobre a venda da Telefônica lá no Equador. Isso mesmo, a Telefônica confirmou a venda de 100% da operação dela no Equador, que operava com a marca Movistar. Quem comprou foi a Millicom. Millicom, qual a marca deles? Eles usam a marca Tigo em vários países da América Latina. A transação foi por 380 milhões de dólares. E a Movistar era grande lá no Equador? Era a segunda maior operadora do país. Tinha algo em torno de 28% do mercado, uns 5 milhões de clientes. E por que a Telefônica vendeu? Faz parte da estratégia que eles anunciaram já há algum tempo, de focar em mercados-chave e reduzir a exposição na América Latina. Brasil, Alemanha, Espanha e Reino Unido são os focos principais. Já venderam operações em outros países da região. Entendi. E para Millicom, para Tigo, o que significa? Para eles é uma forma de reforçar a presença na América do Sul. Eles já atuam na Bolívia, Colômbia, Paraguai, agora entram no Equador. Claro, a compra ainda precisa passar pelas aprovações regulatórias locais. Certo. Mudando de novo, voltando para a área da saúde. Mais uma do Olhar Digital, do Leandro Costa Criscolo, sobre detecção de câncer bem no início, pelo sangue. Essa é uma notícia bem promissora. É um estudo da Universidade Johns Hopkins, publicado numa revista importante, a Cancer Discovery. Eles descobriram que dá para detectar sinais de câncer no sangue até 3 anos antes do diagnóstico clínico tradicional. 3 anos antes? Como? Através de fragmentos genéticos que os tumores soltam na corrente sanguínea. Eles usaram testes chamados MCED, que são testes de detecção precoce de múltiplos cânceres. E o estudo conseguiu mesmo identificar pessoas antes? Conseguiu. Eles analisaram amostras de sangue antigas de um estudo sobre doenças cardiovasculares. Das pessoas que depois desenvolveram câncer nesse grupo, eles conseguiram identificar corretamente 8 de 26 usando o teste MCED. Em 4 delas acharam mutações genéticas claramente ligadas a tumores. Como disse um dos pesquisadores, 3 anos antes é tempo suficiente para intervir. Nossa, o potencial disso é enorme. Mas já está pronto para usar em todo mundo? Ainda não. Existem desafios grandes. Primeiro, transformar um teste positivo numa ação clínica eficaz, num tratamento que realmente funcione. Segundo, a precisão varia para diferentes tipos de câncer. E o mais importante, ainda precisa ser comprovado que usar esses testes em massa realmente reduz a mortalidade por câncer. Entendo. Precisa de mais pesquisa, então. Exatamente. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, pede cautela. Diz que precisa de mais evidências dos benefícios antes de recomendar a triagem em massa. Como outro pesquisador falou, precisamos determinar qual o acompanhamento clínico adequado para quem tem um teste positivo. Mas é um caminho muito promissor, sem dúvida. Com certeza. E ainda no Olhar Digital, mesmo autor, Leandro Costa Criscuolo, uma ligação um pouco inesperada. Aquecimento global e apneia do sono. Pois é, parece estranho à primeira vista, mas um estudo da Universidade de Flinders, na Austrália, publicado na Nature Communications, sugere uma correlação. O aumento da temperatura ambiente, por causa do aquecimento global, pode estar aumentando a prevalência e a gravidade da apneia obstrutiva do sono, AOS. Como assim? O calor piora a apneia? O estudo encontrou uma associação. Temperaturas ambientes mais altas foram associadas a uma chance 45% maior de ter AOS. 45%? É bastante. E eles fizeram alguma projeção para o futuro? Fizeram. Estimam que a carga global da AOS pode até dobrar até o final do século, até 2100, por causa das mudanças climáticas. E olha que a apneia já é um problemão. É verdade, afeta muita gente, né? Quase 1 bilhão de pessoas no mundo. E está ligado a outros problemas sérios, demência, hipertensão, depressão. O estudo estimou que só em 2023 a apneia foi responsável pela perda de 800 mil anos de vida saudável e um prejuízo econômico de quase 100 bilhões de dólares, considerando só 29 países. Nossa, o impacto é gigante. O estudo fala algo sobre quem é mais afetado por essa relação com o calor? Sim, eles apontam que regiões com menor acesso ao ar-condicionado são provavelmente mais vulneráveis e admitem que o estudo pode até subestimar o impacto real. A conclusão é que precisamos tanto de ações para frear as mudanças climáticas, quanto de mais investimento em diagnóstico e tratamento da apneia.
Mais um motivo para se preocupar com o clima, então. Sem dúvida. E para cuidar da saúde do sono também. Para fechar nossa rodada de hoje, uma notícia bem intrigante. Da BGR, por Joshua Hawkins, sobre um possível terceiro estado entre a vida e a morte. Essa é para pensar um pouco. A ideia vem de artigos científicos, um deles no The Conversation e outro na Physiology. Pesquisadores estão sugerindo que talvez exista um estado intermediário, onde um organismo já morreu, mas suas células e tecidos ainda têm capacidade de funcionar, de se reorganizar e até de serem reutilizados. Como assim? Tipo células zumbis? Não exatamente zumbis. A ideia não é que a célula voltou à vida no sentido clássico, mas que células de organismos mortos podem, sob certas condições, se agrupar e formar novas estruturas multicelulares com funções novas. Eles chamam de biobots. Biobots. Que exemplo eles dão? Um exemplo citado é com células pulmonares humanas. Depois da morte do doador, essas células conseguiram se reorganizar sozinhas, formando um tipo de organismo novo, que eles chamaram de antrobots. E esses antrobots conseguiam se mover e até ajudaram a reparar neurônios danificados em laboratório. Que coisa maluca! Isso muda toda a nossa ideia de morte, então. Desafia, pelo menos, desafia a visão da morte como um ponto final absoluto e irreversível a nível celular e tecidual imediatamente após a parada do organismo. É diferente de processos biológicos programados, como a metamorfose de um inseto. E o que influencia esse terceiro estado? Vários fatores. Segundo os pesquisadores, o tempo que passou desde a morte do organismo, a atividade metabólica residual nas células, a saúde que o organismo tinha antes de morrer, idade, sexo, tudo isso pode influenciar. Fascinante. Mas ainda é algo bem inicial, imagino. Muito inicial. É um campo de pesquisa super novo. Precisa de muito mais estudo para entender o que realmente acontece nesses limites entre a vida e a morte celular, e quais as implicações disso tudo. Mas o que é intrigante é... Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!